Olá, galera! Bom dia! Pessoal, como vocês observam aí, a gente já está na nossa última unidade, quase já encaminhando para as férias, descanso, né? Bem, aqui a gente vai estar falando sobre a biologia da conservação, conforme eu falei lá no início da unidade 7, que vocês veriam a biologia da conservação. E aí vocês vão aprender o que envolve biologia da conservação, o que seria a APA, né? O que seria reserva biológica, o que seria parque nacional, o que seria... Enfim, vocês vão entender esses conceitos, tá? E vão compreender melhor o porquê preservar, ok? Nós estaremos dando entrada aí no assunto biologia da conservação e tá lá na sua página 30 até a 36, nesse primeiro momento de aula, tá? Bem, aqui como vocês observam, ela está analisando um vegetal. Por quê? Nessa análise, a gente consegue observar conhecer melhor, né, a vida, porque vocês sabem que o vegetal é uma forma de vida, né? A vida composta de células vegetais, então ela não tem vida. E a gente consegue identificar se existe vários indivíduos, se está ameaçada de extinção, qual é o predador, como que ela procede na natureza, qual é a importância dela na natureza. Então tudo isso a gente precisa fazer as identificações. Por isso que existem biólogos do ramo também que fazem essas identificações. No caso aqui, ela trabalha na área de botânica, né? Bom, vamos começando aí no seu livro. Vamos lá. Principais ameaças à biodiversidade. Vocês observam essas duas imagens e vocês veem várias formas de vida, né? Ao olhar isso daqui, vocês veem vários animais. Aqui não estão os vegetais, mas estão os animais. E está representando o quantitativo de seres vivos presentes no planeta Terra. Isso aqui não chega nem a 1%, né? E a gente sabe que tudo isso está sendo ameaçado. E o principal causador dessa ameaça é o ser humano, ok? Aqui vocês veem uma bela imagem da natureza, como é linda, e por que o ser humano destrói isso com tanta facilidade? Tudo por ganância financeira, né? Bem, principais ameaças à biodiversidade. A Terra, a gente sabe que a Terra é um sistema dinâmico, ou seja, a Terra é um sistema que está sempre em mudança, né? E sempre em mudança, que abriga muitos seres vivos e apresenta um delicado equilíbrio que possibilita a manutenção da vida, né? Agora, quando a gente fala ameaça ao meio ambiente, ameaça à biodiversidade, a gente a partir de agora vai ver tipos de ameaças à biodiversidade. O que pode ser considerado ameaça, tá? Bem, perda ou fragmentação de habitat. O que seria isso? Perda do habitat, ou seja, perda da sua casa. Fragmentação do seu habitat. É como se você, imaginando a gente, é como se você cortasse sua casa ao meio por um rio, vamos dizer assim. Então, sua casa está dividida ao meio. Isso vai dificultar você ter acesso ao lado de lá. Assim como quem está no lado de lá vai ter acesso aí para o outro lado, né? Imagina agora com os animais, né? Com os animais tanto vertebrados quanto invertebrados. Os insetos ainda voam. E aqueles animais que não voam, né? Então... os insetos não, alguns insetos voam, né? A gente sabe que, por exemplo, a pulga é um inseto e não voa, né? Então, a gente sabe que muitos seres vivos são prejudicados quanto a isso, né? Então, entre as principais causas da perda ou fragmentação de habitats estão o desmatamento para a expansão da agricultura e também da pecuária, o aumento das áreas urbanas, a extração de recursos naturais por mineração, né? E a poluição dos ambientes naturais. A fragmentação do ambiente natural das espécies interfere diretamente na sobrevivência dos indivíduos, pois limita suas áreas de alimentação, reprodução e abrigo. Aqui vocês observam uma imagem e aqui ele está mostrando, por exemplo, uma floresta fragmentada pela agricultura, né? Você percebe que aqui tem plantio, né? Eles estão fazendo um processo de plantio. E aí, praticamente, eles dividiram a floresta ao meio. E aí, os seres vivos, os animais que vivem aqui, como que eles vão ter acesso ao lado de cá? Os animais de um grande porte ainda tentam passar por isso daqui. Mas tem animais, gente, como os anfíbios, por exemplo, que são animais que eles possuem pele úmida, precisam de um ambiente úmido. Aqui está descampado. Eles vão ser torrados aqui pelo sol nessa mudança aqui de região. Então eles ficam isolados no lado de lá
e o grupo daqui vai ser isolado no grupo daqui. Lembra da unidade passada que a gente falou de isolamento geográfico, isolamento reprodutivo? Isso aqui é um tipo de isolamento, né? A gente isola os grupos de animais que vivem aqui e isola os grupos de animais que vivem aqui. Isso é uma causa de gerar novas espécies no decorrer dos tempos, né? Então a gente sabe que isso daqui a gente pode surgir novas espécies, como a gente viu na unidade passada, ou ameaçar uma certa espécie e essa espécie entrar em extinção, né? Por quê? Falta de alimento, falta de parceiro para a reprodução, né? Entre outros fatores. Então, em alguns casos, são deixados estreitos caminhos de ligação entre esses fragmentos para favorecer a passagem de animais e também a disseminação de plantas. Mesmo assim, percebem-se impactos nas espécies, como redução do número de indivíduos da população pela escassez de recursos naturais, né? de recursos em geral. Alimentos foi um exemplo que eu dei, e também de parceiros para reprodução, tá? Nesse caso aqui, tem um corredor ecológico, né, conectando essas duas ilhas aqui e permitem o trânsito dos animais maiores. Os animais menores, invertebrados, eles acabam ficando isolados, né, em cada região, em cada fragmento. Isso faz com que gere todo esse problema que a gente acabou de falar, né? Além desta ameaça à biodiversidade, né, que é a perda ou fragmentação de habitat, tem outra, né, que são casos de espécies exóticas, né? A gente sabe o que seriam espécies exóticas. São espécies trazidas para um ambiente das quais ela não é nativa. Então você traz uma espécie de uma outra região que não existe na região que você vive, por exemplo. Você traz uma espécie de outra região, seja de vegetal, seja de animal, e aquela espécie que você trouxe, ela começa a se proliferar, fazendo com que mate os indivíduos das espécies que são nativas, né? Então, espécies que não são naturalmente encontradas naquele ecossistema, no novo ambiente ela não tem predadores naturais, né? E as espécies exóticas acabam competindo com as espécies nativas e acabam ocasionando a redução das espécies nativas, tá? Exemplo aqui é a abelha africana, né? A abelha africana é uma espécie exótica. Ela foi introduzida no Brasil e ela compete com as espécies das abelhas nativas, né? Essa abelha aqui, ela tem ferrão. As espécies nativas não têm ferrão. E essa abelha aqui, ela expulsa aves, como exemplo, tucanos, né, araras, de seus próprios ninhos e das árvores da sua alimentação, tá? Então, é uma ameaça. E é uma espécie exótica. E você vê que tem muita quantidade. Na verdade, a gente vê mais essa abelha do que a espécie nativa. A gente quase não vê mais a abelha nativa no Brasil, né? Bem, outro fator também, outra ameaça à biodiversidade, sobreexploração. A sobreexploração consiste na exploração excessiva de organismos de diferentes espécies silvestres em quantidades maiores que a sua capacidade de se regenerar ou de se reproduzir. Exemplo, a gente pode falar desde a época da colonização do Brasil. Um exemplo é o pau-brasil, a árvore pau-brasil. Tá? Ela existia em grande quantidade, abundantemente na floresta atlântica. Toda a floresta atlântica que circundava o litoral, né, que a gente sabe que até hoje tem uma pequena parte que circunda ainda o litoral, mas a gente tinha uma extensão muito maior disso. Ela era uma árvore que via-se em grande quantidade na floresta atlântica brasileira. E desde a colonização portuguesa, ela foi muito explorada. Por quê? Porque dela eles tiravam uma substância que era pigmento, né? Era usada para pigmentar tecidos, né? Tintura de tecidos. E também confecção de móveis. Muitos móveis de madeira eram confeccionados com essa madeira, né? E atualmente essa madeira é muito procurada, mas ela está bastante ameaçada exatamente porque ela chegou a um limite de sobreexploração. Tem outros exemplos, claro, né? Mas eu estou dando exemplos que tem as fotos aqui, ok? Outro fator de ameaça, poluição. A poluição do ar, da água ou do solo pode impactar diretamente na sobrevivência dos seres vivos. Aqui é um exemplo de poluentes, né? A gente está falando de poluição, aqui é exemplo de poluentes na água, tá? E olha o que ele causa. Esses poluentes afetam as teias alimentares, né? Vocês sabem que tem
o produtor e consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, né? Essa interligação e um deles estando contaminado, vai contaminar toda a teia, vai matar toda a teia, né? Outro fator, uso de agrotóxicos. Uso excessivo e sem controle desses compostos causa impactos diversos na biodiversidade, provocando a mortandade aleatória de insetos, incluindo os polinizadores e de outros pequenos animais. Tá? A gente sabe, gente, que não tem como controlar a aplicação dos agrotóxicos, não tem como. E outra coisa, além deles atingirem a vegetação em si, né, eles não é só a vegetação que prejudica, ele atinge todo o ambiente. Ele impacta o solo, a água e também o ar, né, podendo ocasionar diversas doenças e podendo levar também à morte de vários seres vivos, tá? Agora, professora, se não pode usar agrotóxico, o que vai ser usado então? Porque o agricultor, tadinho, ele gasta, ele investe ali para plantar e aí vem as pragas e destrói tudo que ele tem. Gente, tem outras alternativas além do agrotóxico, né? O agrotóxico, ele melhora numa situação igual remédio. Resolve um problema e causa 10 problemas além do que aquele ali que ele resolveu. Ele resolveu um e causou 10. Então é a mesma coisa do agrotóxico, ele resolve um e causa 10 problemas, né? É um exemplo, pode muito mais do que 10, né? Um dos fatores que a gente pode estar substituindo os agrotóxicos por exemplo, o controle biológico, né? Um exemplo aqui é usar um predador natural da espécie que está causando problema no plantio, né? E aí reduz seu número, consequentemente, né, por causa do uso. Lembra lá da cadeia alimentar? Um consumidor primário é alimento do consumidor secundário, o alimento do consumidor secundário terciário e assim por diante. Se a gente usar um controle biológico, a gente vai usar o predador da praga que está destruindo isso daqui, tá? Isso aí se chama controle biológico. Mudanças climáticas. A diminuição da camada de ozônio, a intensificação do efeito estufa e todas as alterações citadas anteriormente têm consequência direta nos ecossistemas e nos seres vivos que os habitam, tais como a alteração das floradas, né, das árvores, modifica o período de produção de frutos. Isso é muito comum, gente, a gente percebe isso quando na época de dezembro, por exemplo, na época de novembro, dezembro, é a época do caqui. Só que vai chegar um momento que, agora não é mais novembro, dezembro, agora a gente vê que está mais em janeiro, fevereiro, março, abril, mas a época era novembro, dezembro. Por quê? Era o período, o clima e outros fatores, né, que influenciavam isso. Quando tem essa modificação de florada e de produção de frutos, a gente percebe que está tendo alteração no clima, ok? Só que tem um detalhe, essa produção de frutos, quando a gente fala da gente come outras coisas para substituir, né? Mas tem animais que se alimentam daqueles certos frutos e que quando está mudando, modificando a sua florada e a produção de frutos, muda também a alimentação do animal, tá? Também declínio das populações de anfíbios, animais sensíveis à umidade dos ambientes e também à radiação ultravioleta, morte de algas microscópicas, que são a base das teias alimentares oceânicas, elas são os produtores da região aquática, né? Na região marinha, devido ao aumento da temperatura da água e dentre outros fatores, né? Aqui tem a demonstração de 3 imagens, aqui está demonstrando a seca extrema, fora do que é geralmente visível, né? A gente sabe o que acontece, aqui é uma seca extrema. Aqui o degelo dos polos, causado pelo aumento do efeito estufa, que gera aquecimento global. E aqui as ondas de calor são consequências ambientais das mudanças climáticas. Lá na sua página 32, vocês vão realizar a atividade de Organize as Ideias, tá? Vocês vão ler aqui, vocês vão ver que a árvore que a gente tanto vê, né, sendo usada aqui para construir casas. A gente percebe que muitas casas aqui na região onde a gente vive aqui são construídas com madeiras de pinos, né? Pinos, o gênero pinos, de árvores do gênero pinos. Sendo que essa árvore é uma árvore que não é nativa do Brasil, tá? Ela é nativa lá da América do Norte. Ela foi plantada no Brasil para a produção de madeira. Só que essa planta se tornou invasora, tá? E aí vocês vão ler isso daqui e vão responder a letra A e a letra B. Detalhe, pessoal, a A e a B é interpretação de texto, tá? O que está falando no texto, a pergunta aqui, você basicamente vai copiar a resposta do texto,
Tá? Ó, o pinus pode ser considerado uma espécie exótica? Ele acabou de falar aqui que sim, né? Ele acabou de falar aqui que sim. Por quê? Porque ela foi introduzida no Brasil. Ela é nativa da América do Norte. No Brasil, ela é invasora, né? E ele pede para você justificar, foi o que eu acabei de falar. E aí está aqui na terceira e quarta linha. Segundo o texto, quais medidas estão sendo tomadas para evitar a entrada de novas espécies no Brasil? O próprio texto também está falando. O trabalho é conduzido pelo IBAMA, que faz uma análise de riscos antes de permitir. Está no texto a resposta, ok? Agora, vamos para a próxima etapa. Quando a gente fala de unidades de conservação. Bem, o que seria unidade de conservação? O intenso desenvolvimento econômico tem levado o ser humano a utilizar mais recursos do que a natureza é capaz de repor. Isso a gente já sabe, mas continua fazendo, né? Além das atividades que nós fazemos naturalmente e que impactam o ambiente, ainda tem outros fatores que podem levar a problemas ambientais no planeta, tá? Ameaçando a vida de vários outros seres humanos e de outros seres vivos que habitam o planeta. O ideal seria a gente conservar a biodiversidade. Por quê? Para garantir a possibilidade de que as futuras gerações tenham acesso a tudo isso que nós temos hoje em dia, né? Bom, o objetivo de manter áreas conservadas, de garantir recursos naturais necessários para o desenvolvimento dos seres vivos e também de conservar a diversidade biológica e os diferentes ecossistemas foram criados no Brasil, o que a gente chama de unidade de conservação, tá? Ele tem a sigla de UCS, tá? O C maiúsculo, S minúsculo. Então é unidade de conservação. As unidades de conservação federais, ou seja, de responsabilidade nacional, de responsabilidade do governo nacional, são mais ou menos 330, tá? E eles são administrados pelo Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes é de organização federal, tá? O nome desse instituto, como vocês veem, é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mas vocês não conhecem pelo nome, vocês conhecem pela sigla ICMBio, tá? Essa sigla ICMBio é aquela que administra todas as unidades de conservação federal, tá? Atualmente, as unidades de conservação são classificadas em 2 grupos. A de proteção integral, como vocês veem, o que é integral? Que aborda tudo, que é tudo no máximo. E de uso sustentável. Então, você já dá para ter uma ideia. Proteção integral significa que ninguém chega perto. Será que é isso, professor? Uso sustentável é aquilo que a gente pode usar, mas não pode destruir. Seria isso? Vamos ver. Mas é próximo a isso, tá bom? Bem, a primeira unidade de conservação criada no Brasil foi o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em junho de 1937. Essa foi a primeira. Só depois de 1960, entre 1960 e 1970, que começou a criar outras unidades de conservação, tá? Aqui tá as fotos do Parque Nacional de Itatiaia, tá? O Parque Nacional de Itatiaia, na verdade, ele faz divisa com o estado de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ok? O Parque Nacional é uma unidade de conservação e ele propicia o turismo ali, tá? E o estudo também, com base, por exemplo, saída de campo de universidades, né? Ali também propicia isso, para estudar a região. Bem, mesmo isso aqui estando distante das cidades, onde está a maioria da população, é importante a gente entender que a preservação dessas áreas aqui impacta diretamente na nossa qualidade de vida, tá? A gente sabe, pessoal, que olha só, um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Ah, professora, mas olha só, eu moro muito longe disso daqui, vamos supor, igual aqui a Serra do Mar. A Serra do Mar fica a 50 quilômetros da minha casa. Isso vai impactar para mim? Claro, gente. Vegetação, onde tem vegetação tem uma maior umidade. Onde tem maior umidade, tem maior acúmulo ali de formação, de aglomeração, formação de nuvens. Consequentemente, há maior índice de chuvas. E a gente sabe que as chuvas são importantes para a vegetação da região. Quem faz plantio, então, quem tem agricultura, é necessário. Tá? Então, tudo isso são fatores que influenciam nisso. Então, por mais que não esteja atingindo a gente diretamente, vai estar atingindo indiretamente, tá? Bem,
Unidades de conservação de proteção integral. O que seria proteção integral? Essas áreas não podem ser habitadas por ser humano, tá? Elas são permitidas apenas fazer uso indireto de seus recursos naturais, como, por exemplo, pesquisa científica e turismo ecológico. Sendo que esse turismo ecológico tem que ser agendado, tem toda uma burocracia, tá? Exatamente pelo controle. Esse turismo ecológico, por exemplo, é controlado exatamente por quê? Vamos supor, não é de proteção integral. Ah, não tem um controle. A pessoa vai visitar, chega lá, começa a jogar, vou comer um biscoito, joga o saco de lixo no ambiente. Isso tudo impacta o ambiente, a gente sabe disso. Quando a gente vai fazer uma trilha, por exemplo, para quem costuma fazer trilha, né? Vocês percebem que quando você chega no ambiente, todos os animais que estão ali se escondem. Por quê? Os seus passos, a sua voz vibra o ar e eles já identificam que tem alguma coisa estranha ali. Então você está impactando, de qualquer jeito você está impactando, mesmo que você não queira, né? Então, tudo é controlado quando é a unidade de conservação de proteção integral, tá? As estações ecológicas, elas são voltadas para a preservação da natureza e a realização de pesquisas que precisam de autorização para ser realizadas, o que eu acabei de falar, né? Desse modo, o turismo é proibido e somente é permitida a visitação com objetivos educacionais, tá? Geralmente saídas de campo de universidades, até de nível fundamental, médio também, tá? Com objetivo educacional aborda toda a parte de educação. Aqui está um exemplo de uma estação ecológica, tá? É a Estação Ecológica Juré e Patins, no estado de São Paulo. Aqui outro exemplo, só que aqui é o exemplo de uma reserva biológica. O que seria reserva biológica? Como o nome já diz, reserva, ele tem o objetivo de preservar o conjunto de seres vivos que vivem na região, tá? As únicas ações permitidas nesses locais são aquelas relacionadas à recuperação de ecossistemas que tenham sido alterados. Aqui está uma reserva biológica do Atol das Rocas, localizada lá no mar territorial brasileiro, lá no Rio Grande do Norte, tá? Bem, próximo, Parque Nacional. E Parque Nacional são os que garantem maior interação entre os visitantes e a natureza, pois permitem atividades recreativas e educativas, turismo ecológico, além de pesquisas científicas. Aqui um exemplo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão, tá? Próximo, Monumento Natural. Aqui um exemplo do Monumento Natural, lá no Ceará, que é o Monumento Natural das Falésias Beberibe. Os monumentos naturais correspondem a locais com características naturais, raras ou de grande beleza. Nesses locais é permitida a visita turística para contemplação, para admiração, né? Mas são necessários cuidados e controle para a preservação do local. E o próximo, que é o refúgio. Refúgio da vida silvestre. O que vocês têm? Onde os animais se refugiam, se protegem, né? Estão se sentindo mais protegidos. Refúgio da vida silvestre, ele foi criado com a intenção de proteger os ambientes que permitem a reprodução de espécies da região e espécies migratórias também, espécies que vão ali só para se reproduzir, tá? A visitação, ela é pública, mas deve seguir normas que são estabelecidas de cada local, tá? No Brasil, atualmente são cadastradas mais de 30 refúgios de vida silvestre e contribuem para a manutenção da biodiversidade. Agora, quando a gente falou unidade de conservação de proteção integral, nós vimos os exemplos citados, né? E agora a gente vai falar as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Unidade de conservação de uso sustentável já é permitida a presença de moradores. E um de seus objetivos é desenvolver a conservação da natureza associada ao uso sustentável dos recursos naturais que são do ambiente, tá? Desde que essas atividades não prejudiquem as espécies nativas do ambiente a longo prazo. Nas unidades de conservação de uso sustentável, é permitida a extração de frutas e a prática de agricultura familiar em pequenas áreas, tá? Sem impactar o ambiente, tudo de uma forma sustentável, por isso o nome de uso sustentável. As áreas de proteção ambiental, que a gente conhece como a sigla APA, né? A área de proteção ambiental, são áreas extensas e que podem apresentar comunidades em seu interior. Essas populações, no entanto, devem contribuir para que a diversidade biológica seja mantida, realizar um processo de ocupação ordenado e manter
a sustentabilidade de uso dos recursos naturais disponíveis, tá? Isso aqui é na região do Macapá, lá no Amapá, tá? É uma área de proteção do rio Curiaú, ok? Bem, reservas extrativistas. Nas reservas extrativistas, as populações locais, elas podem coletar alimentos, realizar agricultura de subsistência e criar animais de pequeno porte, de maneira sustentável, tá? Vocês vão perceber que tudo aqui vai estar relacionado ao uso sustentável. Seu objetivo principal é proteger as populações que vivem nessas áreas, sua cultura e os recursos naturais para a sua sobrevivência, ok? Bem, próxima, aqui vocês podem ver como exemplo, aqui está o açaí, tá? Na reserva extrativista, a agricultura familiar, a coleta ocorre de maneira sustentável. O açaí, por exemplo, é um fruto amazônico e é coletado em várias regiões da região norte, tá? Agora a próxima, áreas de relevante interesse ecológico, também conhecido com a sigla ARIE, que não é usual, né? Na região onde a gente vive aqui, a gente não costuma ver muito isso daqui, mas são áreas de relevante interesse ecológico. Elas geralmente têm uma extensão pequena e pouco ou nenhuma ocupação humana. Normalmente são instituídos por abrigarem espécies raras e para a manutenção dos ecossistemas. Aqui está na Paraíba, Vale dos Dinossauros. Então é uma extensão pequena e não tem ocupação humana, exatamente para não modificar a característica do local, tá? Então, para que isso aconteça, é necessário fiscalização, investimentos, com ações educacionais e suporte para a região, para moradores que vivem próximos, né? Não vivem aqui, mas vivem próximos, para ajudar a manter isso daí. E suporte também do governo em si, né? Sobretudo para que a conservação sustentável inclua não apenas o ambiente, mas também as culturas locais. O povo que vive ali próximo entender que aquilo ali é importante e que ele ajudando a preservar aquilo ali, ele também vai estar ganhando, tá? Bem, lá no seu livro, no Mais Um, ele está falando sobre as unidades de conservação, os aspectos históricos e a evolução. E aí eu marquei algumas coisas aqui, pessoal, que eu consideraria assim, importante para frisar para vocês, tá? Então, o que eu vou estar falando aqui vai ser só as partes que eu frisei, só as partes que eu sublinhei, que eu marquei, né? Então, ele fala das unidades de conservação, os aspectos históricos, a proteção das espécies, tanto da fauna. Quem são a proteção da fauna? São os animais que vivem ali. E a flora? São os vegetais que vivem ali, tá? Nativas de um país ou região só poderá ser feita de forma efetiva, de forma duradoura, né? Com a preservação de parcelas significativas de seus ambientes naturais. De acordo com o IBAMA, para quem não sabe o que é IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tá? As áreas, de acordo com o IBAMA, as áreas protegidas existem desde o ano de 250 a.C., quando na Índia já se protegiam certos animais, peixes e áreas florestadas. Porém, foi somente no século XIX que surgiram as primeiras pretensões da criação de áreas legalmente protegidas para resguardar os ecossistemas e as paisagens naturais. Tudo isso daqui é para falar lá do Parque Nacional de Itatiaia, tá? Que foi o primeiro a ser registrado como proteção, ok? Com proteção ambiental. Então, o Parque Nacional de Itatiaia, que fica no Rio de Janeiro, mas lembrando que ele faz divisa com o estado de Minas Gerais e São Paulo, esse parque ele foi criado com base no Código Florestal de 1934, ele tem em média de 82 anos, tá? Embora o Parque Nacional de Itatiaia seja o primeiro parque nacional do Brasil, o estabelecimento de área protegida é bem anterior a ele. O presidente da República, Hermes da Fonseca, instituiu em 1911 uma reserva florestal no Acre com o propósito de conter a devastação desordenada das matas, que está produzindo em todo o país efeitos sensíveis e desastrosos, entre eles alterações climáticas. Em 1911 já tinha essa observação, já tinham noção dos prejuízos ao ambiente que estava sendo causados, tá? Até hoje é muito difícil a cultura do povo entender, quando eu falo povo, não estou falando só povo brasileiro, estou falando do planeta em todo, no geral, compreender que o que a gente faz, aqui o que a gente faz, a gente paga, lembra?
desse ditado? Aqui se faz, aqui se paga. E é exatamente isso. O que a gente destrói, quem vai arcar com as consequências somos nós e todas as gerações futuras que vêm após nós, né? Bem, continuando. Entende-se como unidade de conservação todas as áreas protegidas que possuem regras próprias de uso e também de manejo, com a finalidade própria de preservação e proteção de espécies vegetais ou animais, de tradições culturais, de belezas paisagísticas ou de fontes científicas, dependendo da categoria em que se enquadra. Para o IBAMA, segundo o IBAMA, porções de território nacional, incluindo as áreas territoriais, com características naturais de relevante valor de domínio público ou propriedade privada, legalmente instituídas pelo poder público, com o objetivo de limites definidos e sob regimes especiais de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Até 1981, existiam no país apenas 3 categorias de manejo legalmente instituídas e com unidades implantadas no território nacional, caracterizadas como Parque Nacional, Reserva Biológica e Floresta Nacional. Então, até 1981, eram só esses 3 que se falava, que se conhecia, né? Parque Nacional, Reserva Biológica e Floresta Nacional. A partir dessa data, também foram instituídas legalmente, passaram a ser criadas as categorias Estação Ecológica, Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico. Além das categorias de unidade de conservação já citadas, existem as vinculadas às instituições de pesquisa e ou ensino, como as empresas estatais ou privadas. Geralmente, essas categorias de unidade de conservação que são vinculadas a instituições de ensino, geralmente são a universidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Ilha Grande, que fica no Rio de Janeiro. Ilha Grande tem várias regiões da ilha que não tem acesso, o ser humano não tem acesso. E somente é administrada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, exatamente para estudo e preservação, tá? Então, essa é um exemplo de unidade de conservação vinculada a uma instituição de pesquisa e ensino, tá? Então, galera, mais uma vez a gente encerra por aqui. Vocês vão fazer as atividades lá da página 32, que eu organizo as ideias. Do seu livro didático, você só vai fazer essa atividade. E você vai fazer da página, lá do seu livro de atividades, a página 17 até a 19, tá? Bem pouquinho, dessa vez tá bem tranquilo. Vocês vão estar assistindo essa videoaula e uma semana depois vai estar tendo Meet de correção. Então não tem desculpa de falar, professora, não fiz, não deu tempo, não consegui assistir. Tem uma semana para vocês fazerem essa atividade, bem pouquinho, tá? Lembrando que as correções, a participação de vocês está valendo ponto, tá? Então é isso, galera. A gente encerra por aqui. Até a próxima aula.